Neste vídeo, discutirei as 12 tribos de Ismael, onde estavam localizadas e quem eram nos tempos antigos. Convido todos vocês a apoiarem o vídeo com seus likes e compartilhá-lo com aqueles que, assim como vocês, desejam aprofundar seu conhecimento das Escrituras. A maioria das pessoas está acostumada a discutir as 12 tribos de Israel, descendentes de Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. No entanto, já ouviram falar das 12 tribos de Ismael? Ismael foi o primogênito de Abraão, e sua história e linhagem são muitas vezes menos conhecidas. Neste vídeo, explorarei as 12 tribos de Ismael com base em descobertas arqueológicas e informações disponíveis. Muitas pessoas estão familiarizadas com a história de Abraão e seu desejo de ter um filho, conforme relatado na Bíblia. Inicialmente, Abraão teve um filho com sua serva chamada Agar, também conhecida como a egípcia escrava. Esse filho foi chamado Ismael. Mais tarde, Abraão teve outro filho chamado Isaque, que foi o pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, também conhecido como Israel, teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos dos israelitas. No entanto, muitas pessoas, devido à falta de conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras, acreditam erroneamente que todos os árabes são descendentes de Ismael. Os árabes são um grupo diversificado, incluindo descendentes de Ismael, bem como outros povos semitas ligados a diferentes figuras bíblicas. Ismael é uma figura proeminente nas tradições religiosas abraâmicas, desempenhando um papel significativo na genealogia e história das tribos que carregam seu nome. Sua história é um ponto crucial de convergência entre as 3 principais religiões monoteístas, e suas implicações culturais e religiosas ressoam ao longo da história das tribos ismaelitas. De acordo com as narrativas bíblicas e islâmicas, Ismael foi o primogênito de Abraão, filho comum do patriarca central para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua mãe era Agar, uma serva egípcia de Sara, a esposa de Abraão. A história de Ismael começa em um contexto de rivalidade e tensões familiares. O nome Ismael em hebraico significa Deus ouvirá, aludindo à promessa divina de que Ismael seria abençoado e se tornaria o pai de uma grande nação. O registro bíblico sobre Ismael afirma que Deus prometeu a Abraão que Ismael teria 12 filhos e se tornaria uma grande nação. Esses 12 filhos, de acordo com o livro de Gênesis, habitaram uma vasta região que se estendia do Havilá, no Egito, a Sur, na Assíria. No entanto, os ismaelitas não eram a única comunidade semita na região do Oriente Médio, pois havia também outros povos semitas, como os midianitas, descendentes de Abraão por meio de sua união com Cetura, e os descendentes de Esaú e Ló, entre outros. Os ismaelitas historicamente se estabeleceram em uma vasta região geográfica que incluía partes do Oriente Médio e do norte da África. A principal área de concentração das tribos ismaelitas foi a Península Arábica, que inclui a maior parte da Arábia Saudita, além de partes do Iêmen, Omã, Jordânia e Emirados Árabes Unidos. Essa região desértica apresentou desafios, mas as tribos ismaelitas se adaptaram a um estilo de vida nômade, encontrando meios de sobreviver no deserto árido e em suas redondezas. Além da Península Arábica, as tribos ismaelitas também se espalharam pela Península do Sinai, entre o Egito e Israel, e partes do Levante, incluindo o que agora é a Jordânia e a Síria. Sua influência geográfica se estendeu até o norte da África, em áreas como o Sudão. Essa ampla distribuição geográfica reflete as migrações históricas e os movimentos das tribos ismaelitas ao longo dos séculos. Agora, vamos explorar algumas informações menos conhecidas sobre os descendentes de Ismael. De acordo com o relato bíblico, Net foi o primeiro filho de Ismael, tornando-se o mais velho.
Informações disponíveis sobre Net revelam que, na Bíblia, a tribo de Quedar, também descendente de Ismael, juntamente com a tribo de Net, ganhou destaque na criação de ovelhas. Os nomes de Quedar e Net são frequentemente encontrados em registros assírios antigos. O historiador Joséfo identificou os nabateus de sua época como descendentes do filho mais velho de Ismael, Net. Ele afirmou que os nabateus habitavam uma vasta região que se estendia do rio Eufrates ao Mar Vermelho, tornando-se conhecida como Nabateia, a terra dos nabateus. Flávio Joséfo também menciona que obteve informações diretamente dos nabateus, interagindo com esse grupo. Um fato curioso é que os nabateus falavam a língua nabateia, uma variante do aramaico. A tribo de Quedar é frequentemente mencionada em registros assírios, incluindo relatos de Tiglat-Pileser e outros reis assírios. Tiglat-Pileser III foi um importante rei assírio que governou aproximadamente de 745 a 727 a.C., conhecido por suas conquistas e reformas que tiveram um impacto significativo no Império Assírio e na história do Antigo Oriente Próximo. Tanto as tribos de Quedar quanto Net eram compostas principalmente por mercadores envolvidos no comércio de especiarias, cerâmicas e produtos semelhantes. Quanto à tribo de Adel, ela é frequentemente identificada como a tribo de Ilu, originária da terra de Arubu, que se tornou sujeita a Tiglat-Pileser em 744 a.C. Ilu era a forma aramaica do nome Nabateu, que quando traduzido para o inglês seria semelhante a Abdalá. De acordo com historiadores, a tribo de Ilu habitava a região da península do Sinai. Quanto à tribo de Msum, alguns historiadores levantam uma questão intrigante. Os descendentes de Mishma desempenharam um papel significativo na fundação de vilarejos próximos a Jebel Mishma. Há especulações sobre a possibilidade dessas duas tribos terem alguma forma de associação, talvez através de casamentos ou fusões com a tribo de Simeão, dos israelitas. É digno de nota que informações relevantes sobre esse assunto estão registradas em Crônicas, capítulo 4, versículo 24 a 27, sugerindo que as duas tribos podem ter misturados com os descendentes de Simeão quando estavam na terra do Egito, o que faz sentido considerando a abundância de recursos naquela região. Além disso, alguns acreditam que a tribo de Mipim simplesmente se integrou e, eventualmente, desapareceu da história devido à sua fusão com a tribo de Simeão. Quanto à tribo de Duma, registros bíblicos mencionam que Duma era uma cidade em Canaã e também está associada a Edom e Seir em Isaías 21. Historiadores geralmente identificam Duma como relacionada ao povo de Aduã, ou Adadu, que seria a própria tribo de Duma. Em um relato, Esarhaddon descreve como seu pai, Saquib, enfrentou a capital de Adadu em sua tentativa de subjugar as tribos ismaelitas, chamando-a de Fortaleza dos Árabes. Sacar capturou Agá, o rei de Adamu, também referido como o rei dos árabes. Além disso, uma inscrição de Aurbanipal menciona Rael como o rei dos Quititas, sugerindo que as tribos ismaelitas tinham um rei supremo, embora também pudessem ter seus próprios líderes tribais. Quanto à tribo de Masa, registros de Tat-Pilesar III mencionam os habitantes de Masa e a honra concedida a Teima no topo de Jalgam. Arqueólogos descobriram textos de grafite que mencionam a tribo de Masa em conexão com Danã e Net, outras tribos de descendência ismaelita. Sobre a tribo de Haddad, alguns historiadores especulam que essa tribo pode ter se tornado conhecida como Haror ou o povo Erina, que residia perto das montanhas a noroeste de Palmira. Quanto à tribo de Teima, geralmente é associada à antiga oásis de Tma, localizado nordeste do distrito de Agazé, na rota comercial entre Tat Medina e Duma. O deserto de Nafu fica entre Te e Duma, e a atual cidade de Te
no extremo sudoeste do vasto deserto de Nafu, acredita-se ter sido construída sobre as ruínas do antigo oásis de Tiglat-Pileser III, recebeu tributo de assim como de outros reinos e tribos árabes em seus registros assírios antigos. Quanto às tribos de Jur, Neish e Kadima, acredita-se que os descendentes dessas tribos formaram um grupo unido, incluindo os agarenos, que é importante notar que são descendentes de Hagar e não de Ismael. Essas tribos estão localizadas na região transjordana. Além disso, acredita-se que a tribo de Kadima pode ter sido associada aos quenitas, ou até mesmo ter se misturado com eles. Por exemplo, Caleb, o famoso amigo de Josué, poderia ter sido um ismaelita dessa linhagem. Esta é a informação disponível sobre essas 12 tribos de Ismael, que formaram tribos no Oriente Médio. Hoje, os ismaelitas em geral estão localizados em várias regiões, incluindo Egito, Golfo de Acaba e Península do Sinai. Em particular, muitos ismaelitas de várias tribos habitam essa terra. Além disso, há uma presença significativa de ismaelitas na Arábia Saudita, em parte devido à fusão de ismaelitas com os descendentes de Midian. Vale lembrar que Midian está localizado na Arábia Saudita e os midianitas são descendentes de Midian, um dos filhos que Abraão teve com Cura, que também habitava a região. Se você já está familiarizado com as tribos de Ismael, por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe suas ideias para futuros vídeos. Se desejar, podemos criar um vídeo sobre as 12 tribos de Israel. Obrigado por assistir e que Deus os abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para receber nossos futuros vídeos. Até mais.